Fala, meu aluno! Olha quem está aqui, é o professor Disseu, seu professor de matemática. E na aula de hoje vamos trabalhar a equação do segundo grau. Vem comigo! Olha aqui, primeiro caso. Eu não quero que você fique preso aos casos, mas que você observe o formato da equação. Olha para cá. A equação é essa daqui, ó. Ax² mais bx igual a zero. Ela é uma equação incompleta. Por que uma equação incompleta? Perceba que não aparece o termo independente, o coeficiente c. Se não aparece, é porque o coeficiente c é o quê? Zero, ok? Então, é uma equação incompleta do tipo que c é zero. Tudo bem? Você não vai ficar preso a dizer que é o primeiro caso, o segundo caso. Guarde o que eu estou lhe dizendo. É equação do segundo grau incompleta do tipo que c é zero. Tudo bem? Nesse tipo de equação, você observa que vai aparecer o x² e o x elevado a 1. Ou seja, o termo do segundo grau e o termo do primeiro grau. Não vai aparecer o termo independente. Joia? Olha aqui um exemplo. X² mais 7x igual a zero. Perceba, o termo independente aqui não aparece. Vamos colocar só os coeficientes aqui para a gente saber relembrar a videoaula anterior. Vem comigo. Quem é o coeficiente A aqui? É o que multiplica o x². Quem é ele? É 1. Ok? Quem é o coeficiente B? O coeficiente B é o coeficiente que multiplica o x. Esse x aqui, ó, quem é? 7. E quem é o coeficiente C? Ora, ele não aparece. Se ele não aparece é porque ele é zero. Tudo bem? Muito simples. Agora, aquilo ali só foi só para a gente relembrar como determinar os coeficientes da equação do segundo grau. O que importa agora é resolver essa equação. Então, vamos resolver essa equação no conjunto dos números reais. Primeira coisa, resolver uma equação é determinar as suas raízes. O que são raízes de uma equação? As raízes são os valores do conjunto universo, que quando colocado no lugar da incógnita na equação, satisfaz a equação. Em outras palavras, são as soluções dessa equação, são chamadas de raízes. A equação do segundo grau, ela tem duas raízes reais. Ela pode também não ter raízes, vai ser outro estudo que a gente vai fazer, tá? É o caso da minha solução, o conjunto verdade ser vazio. Vai vir para cá. Vamos determinar aqui as raízes dessa equação. Quando eu peço as raízes dessa equação, eu quero os valores de x que satisfazem essa equação. Tudo bem? Vamos lá. Como é que eu resolvo essa equação? Observe que eu tenho x aqui e tenho x aqui. Dá para isolar esse x? Não. A ideia aqui é colocar esse x, então, em evidência. Fatoração por evidência. Como é que eu fatoro por evidência? Veja, que x é comum aqui e aqui. É um fator comum nos dois. Você vai colocar esse x em evidência. E agora, ó, coloco de menor expoente, não é isso? Porque aqui eu tenho x e aqui eu também tenho x. Tudo bem? E agora divida, vá. X² dividido por x dá quanto? Dá x. Mais 7x dividido por x dá 7. Pronto, é assim que se coloca o fator comum em evidência. Joia? Isso igual a zero. Bom, o que é que eu quero discutir aqui agora com vocês? Esse daqui vezes esse daqui está dando o quê? Olha, vou dar até o destaque aqui, ó. Está dando o quê? Zero. Ok? Olha para cá. Uma propriedade que diz o seguinte: se o produto é nulo, se o produto é zero, então pelo menos um desses fatores é zero. Pensa comigo aqui. Fazer uma continha aqui, ó, aqui no cantinho. Vem. X vezes y deu zero. Você sabe quem é x? Não. Não sabe também quem é y. Mas uma coisa eu posso afirmar. Se o produto está dando zero, então ou esse é zero, ou o y é zero, ou até mesmo os dois podem ser zero.
Mas uma coisa é certa, pelo menos um dos dois é zero. Tudo bem? Para um produto dar zero, um dos fatores tem que ser zero. Pelo menos um dos fatores. Ok? Então, ó, é só lembrar disso aqui. Volta para a equação. Olha para isso aqui. Esse x aqui multiplicado por isso daqui está dando o quê? Zero. Ou, de acordo com aquela propriedade, isso aqui é uma propriedade, beleza? É uma propriedade. Ou esse x aqui é zero, ou isso daqui é zero, tipo x é igual a zero, ou esse daqui é zero. X mais 7 é zero. Ok? Ou esse é zero, ou esse daqui é zero. Para poder o quê? O produto dar zero. Então, resolva essa equação aqui, ó. Qual é o valor de x aqui para dar zero? Zero. Então, esse daqui já é uma solução. É o que nós chamamos de x', ou x1. Ok? E aqui, qual é o valor de x que zera isso aqui? Eu sei que você já está aí dizendo, é menos 7, é menos 7. Não é? Menos 7 com mais 7, zera. Mas se você não percebeu que é menos 7, olha aqui. Iguala isso aqui a zero e resolve essa equação. Fica como? Isola o x, passa o 7 para lá, fica com menos 7. Olha aqui, é a tua solução. Esse aqui então é o nosso x, duas linhas, ou x2. Ok? Então aqui, ó, encontrei as raízes dessa equação. Se você colocar zero aqui, ó, zero ao quadrado, zero. 7 vezes 0, 0. 0 mais 0, zerou. 0 satisfaz. Se você colocar menos 7 ao quadrado vai dar 49 positivo. Mas quando eu colocar aqui, ó, menos 7 vezes 7 fica menos 49. Mais 49 com menos 49, zera. Então, esses dois são as raízes dessa equação. Então, você representa o seu conjunto verdade com essas duas soluções. 0 e o menos 7, ok? Se você preferir colocar na ordem crescente, tá? O menos 7 na frente, porque o menos 7 é menor. E é o correto. Nós representamos os elementos de um conjunto na ordem crescente. Então, você coloca o menos 7 primeiro, porque ele é menor que o zero. E depois coloca o zero. Então, esse é o teu conjunto verdade. Você também pode utilizar conjunto solução. Em vez de V, usar o S. V de conjunto verdade ou S de conjunto solução. Se você usasse S de conjunto solução, seria menos 7 e 0 também, representado da mesma forma. Ok? Então, você pode usar V de conjunto verdade ou S de conjunto solução. O conjunto verdade, ele vai ser formado pelas raízes da equação. E as raízes da equação são os valores de x que satisfaz a equação, que torna a sentença verdadeira. Ok? Vamos agora para o exemplo 2. Exemplo 2. Olha aqui. Outra equação incompleta do tipo que C é zero. Perceba que não aparece o termo independente, tá vendo? Se o termo independente não está aqui é porque C é zero. Tudo bem? Vamos lá. Vimos no exemplo anterior que resolvemos essa equação colocando a incógnita em evidência. Nós estamos trabalhando com a incógnita x, tá? Então vamos colocar aqui, ó, o x em evidência. E aqui, ó, preste atenção. Você poderia também ter colocado o coeficiente em evidência. Observe que 3 é fator comum aqui e aqui, não é? Aqui é o quê? 3 vezes 4, 12. Tudo bem? Então, você pode colocar o 3 em evidência aqui, ó, também. Vamos lá. E aí vai ficar 3x ao quadrado dividido por 3x, fica quanto? X. Tudo bem? Bota aqui o menos, repete. 12 dividido por 3, 4. E x dividido por x dá 1, não coloca mais o x. Ficou assim. Isso igual a 0. E vamos para a propriedade. O que é que a propriedade diz? Se o produto de números deu nulo, deu 0, então um dos fatores é 0. Pelo menos um dos fatores, ok? Então, se aqui, ó, o produto desse com esse deu 0, então ou esse é 0, 3x é 0, ou esse daqui, x,
menos 4 é zero. E aí é só resolver. Qual é o valor de x aqui para dar zero? Olha, passo 3 dividindo, fica como? X igual a 0 dividido por 3. X é igual ao quê? 0. Tudo bem? Nós vamos ver que nesse tipo de equação incompleta, em que c é 0, uma das raízes sempre será 0. Sempre será 0. Nesse tipo de equação incompleta, tá? Do tipo de equação incompleta, x ao quadrado mais bx igual a 0. Em que o coeficiente c, o termo independente, não aparece, porque ele é 0. Uma das raízes sempre será nula, sempre será 0. Tá? É uma observaçãozinha aí em relação a esse tipo de equação. Por que sempre vai ser 0? Porque quando você coloca o x em evidência, esse x que fica aqui, não importa o coeficiente dele, para zerar vai ter que ser 0. Tudo bem? Então é por isso. Agora vamos descobrir o dali. Você já deve estar gritando aí. Ah, o valor de x que vai zerar isso aqui é 4, né? Porque 4 menos 4, 0. Então você já sabe que o outro x é quem? 4. Mas se você não percebeu isso, é só igualar isso aqui, ó, a 0 e descobre o x. Menos 4 fica o quê? 4. E aí você tem o x' e o x duas linhas, tá? Essas são as tuas duas raízes dessa equação. Então posso dizer que o conjunto verdade dessa equação, ou conjunto solução, é 0 e 4, tá? Na ordem crescente. São as raízes dessa equação. Agora uma observaçãozinha. O aluno de repente está resolvendo essa equação aqui e ele colocou o x em evidência. Olha aqui. Vou separar aqui, tá? Colocou o x em evidência. Então colocou o x aqui. E não optou em colocar o 3 em evidência, feito eu fiz nessa equação. Olha aqui. Eu percebi que tinha 3 aqui como fator comum e tinha 3 aqui também como fator comum, porque é 3 vezes 4 dá 12. E coloquei o 3 em evidência, né? Na verdade é 3 vezes menos 4, para dar menos 12. Então coloquei o 3 em evidência. Se você não percebeu ou não fez isso, não vai mudar em nada a sua equação. Não é lindo? Olha, veja. Você vai colocar só o x em evidência e vai colocar o que aqui? 3x. Não é isso? Olha, divida isso por isso, vai colocar 3x. E aqui, ó, menos, coloca só o x em evidência, então vai ficar o que aqui? 12. Menos 12. Igual a 0. Vou resolver e vocês vão ver que vai dar a mesma coisa. Vai dar as mesmas raízes, tá? Vão ser as mesmas raízes. Vem comigo. Esse multiplicado por esse está dando 0. Então, qual é o valor desse x aqui? 0. Tudo bem? Se esse x aqui, ó, qual é o valor que zera isso aqui? 0. Então, esse x é 0. Então, uma das raízes já é nula. Tá? Agora, vamos para a outra. A outra, olha, 3x menos 12 igual a 0. Porque ou esse é 0 ou esse daqui é 0. Resolva essa equação. Vem comigo. 3x isolando x. Menos 12, para o outro lado fica o quê? 12 positivo. O 3 está multiplicando, aparece do outro lado, dividindo. Fica o quê? 12 dividido por 3. Olha. X igual a 4. É o teu x duas linhas. Veja que coisa linda. 0 e 4. A mesma coisa daqui. Então, colocar o coeficiente em evidência é opcional, tá? As raízes vão ser as mesmas, independente da forma que você escolheu, tá? Então, o teu conjunto verdade aqui nessa equação é 0 e 4. Tranquilo? Vamos agora para um terceiro exemplo.